Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jimenez e vocês já sabem, né? Estamos aqui para mais um episódio do Decisões Decidem Destinos e hoje com meu grande companheiro aqui do lado, William, Fala, Diegão. para falar com esse nosso convidado que já subiu a montanha, que poucos têm coragem de encarar. Mas não é a montanha de pedra, é a montanha do ego, a montanha da vaidade, a montanha que ainda não foi resolvida, aquela dor que não foi resolvida. Mas ele tomou uma decisão de descer essa montanha para restaurar novos homens. E estamos aqui hoje para falar com ele, Juliano. Fala, Diego. Bom, Julianão, demais. beleza? Seja bem-vindo, meu Obrigado. irmão. Tudo jóia? Bom, satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente e contar da tua história, das decisões e sobre esse desenvolvimento, sobre esse transformar que você passou ao longo do tempo e vem fazendo isso com outros homens. Não só com os homens, mas com a família de modo geral, Com né? certeza, acaba respingando. Então, a gente geralmente começa, Juliano, aqui falando um pouco de você hoje. Quem é o Juliano hoje, o que faz hoje. E aí, cara, acho que é um ponto bacana a gente falar do Juliano antes da montanha, pode ser? Pode, claro, faz parte da minha história, né? O antes da montanha e pós-montanha. Bom, o Juliano hoje é cristão, marido da Marcele, muito bem casado com a minha esposa, linda, maravilhosa. Um empresário, advogado de formação, hoje eu atuo pouco na advocacia. Sou mentor de homens que, através da minha transformação, eu vi que outros homens precisavam ser transformados para que o mundo pudesse ser mudado. Foi através da mudança que eu tive, que eu enxerguei que a realidade que nós vivíamos estava deturpada. Homens estavam vivendo na roda do rato, como eu sempre procuro e falo, que homens trabalham, casa, trabalho, aquela rotina e naquela vida maluca, frenética, buscando dinheiro, fama, sucesso, mas o verdadeiro sucesso era outro. Então, eu vi isso e eu falei, eu não vou deixar de ser o cara que vai apontar o dedo e criticar. Que é muito fácil eu falar, pô, geração A, B, C, D, E, F, Y, Z, pô, esses caras são todos mimimi e não sabem fazer nada, minha geração é melhor ou a geração anterior foi melhor, mas ninguém estendia a mão. E eu falo que eu sou o cara que estende a mão e ajudo homens a serem transformados na sua essência, na essência verdadeira do Criador. E é isso que eu vivo hoje. Legal, bom demais. Ô, Juliano, e como, entrando já nesse assunto, como que foi essa transformação para você, esse momento, como era o Juliano até então e como que você se tocou disso? Como você observou isso? Foi através de uma pessoa? Foi através de um acontecimento? Porque você comentou que era de uma forma, tinha uma conduta e, né, se transformou em cima disso. Como foi esse momento chave aí? Certo. Como o podcast fala, né? Decisões decidem destinos. Eu sempre fui um cara muito de decisão. Nunca fiquei em cima do muro, sempre fui em busca de ser melhor do que eu poderia ser. Eu sou muito competitivo, mas a minha competição é comigo mesmo. E eu cheguei numa época da minha vida que eu era advogado, formado, bem-sucedido, tinha meu escritório, tinha o meu sucesso, tinha tudo o que eu queria, mas ao mesmo tempo eu era arrogante, era grosso, era totalmente reativo, ríspido, tratava mal a minha esposa. Não era um bom marido nesse sentido, nunca agredi fisicamente, mas verbalmente, emocionalmente, eu era um cara difícil. Mas eram fraturas de uma criança que buscava atenção de uma falta que eu não tinha na minha infância. E isso eu fui descobrir depois. Eu não me dava bem com meu pai, sempre amei meu pai, mas meu pai trabalhava muito, mas não tinha tempo para nós. Então eu cresci com essa ausência paterna, de carinho, de amor, de estar junto, daquela referência de um pai próximo, não que ele não fosse uma referência para mim, mas de uma referência próxima, de caminhar junto, de me ensinar a jogar bola, de dirigir, de jogar futebol, enfim. Eu sentia essa falta. E meu pai na correria, com 3 filhos, queria fazer o quê? Prover o lar. Trabalho. E uma pessoa que cresce assim acaba não aprendendo algumas coisas. E hoje eu entendo. Então, no final de 2022, pós-pandemia, eu tinha pedido 12 vezes o divórcio para minha esposa, falando que eu não precisava disso, que eu não precisava viver com ela, que eu fazia o que eu queria, que eu tinha a mulher que eu quisesse e eu não queria mais viver com ela. Só que eu achava que o problema era ela.
E aí eu entendi que era o meu orgulho falando mais alto que eu. Sim. E eu achava que nem tinha orgulho. Sim. E eu era grande. Eu tinha, na época, 120 quilos de massa muscular com 12% de gordura. Então, eu tinha corpo de fisiculturista, mas não era fisiculturista, mas eu competia comigo mesmo. Eu achava que para eu ser grande, eu tinha que ser grande em corpo físico, mas eu não entendia que a minha grandeza vinha de outro lado. Aí foi quando uma amiga minha, pessoal, chamada Charmila, e eu devo isso a ela, ela foi a única pessoa que apontou o dedo na minha cara e falou assim, cara, você é muito gente boa, você é um grande amigo, mas se eu fosse tua mulher, eu ia dar um pé na tua bunda. Porque você é chata, arrogante, eu não te suporto, e eu não sei como é que tua mulher te aguenta. E para um cara orgulhoso, eu olhei e falei, pegou na veia, né? A gente fala, pegou na veia. Aí eu fiquei quieto, ela falou assim, ó, se eu fosse você, eu ia fazer o método CIS. Porque lá no método CIS você vai ser tratado e tal, e isso vai ser bom para você e para sua casa. Eu, autossuficiente, falei, quem é método CIS? Quem é Paulo Vieira? O que eu vou fazer lá? Aquele cara vai falar o que para mim? Não tem nada disso aí. E não sei o que, não sei o que. E aquilo ficou reverberando dentro de mim. E aí eu peguei e falei, ok. Pensei, falei, eu vou fazer esse método CIS. E eu, muito gentil, muito delicado, cheguei pra minha esposa e falei assim, ó, seguinte, eu vou fazer esse tal de método CIS aí. Se eu mudar e você não mudar, eu vou dar um pé na tua bunda. Então você vai ou você fica? Aí ela, não, amor, eu vou. Aí acabamos que foi os dois. E foi uma chave de transformação na minha vida que eu falo que existe o Juliano antes do método CIS e o Juliano após o método CIS. Perfeito. Foi onde começou realmente a minha transformação. Lá eu aceitei Jesus. Olha. E foi aí que começou a minha jornada de mudança e transformação para essa legal. pessoa que vocês estão vendo aqui hoje. E aí foi start, sim, foi o Foi ali o início. ponto de virada, então, Foi. no CIS. Que legal. Que nem nós fizemos, fiz em dezembro de 24, falei com o Will, falei, irmãozão, expliquei assim, falei, pô, quero fazer. Aí em fevereiro nós fizemos juntos, Que legal. né? Levei ele mais isso é dois demais. amigos, impressionante, né? Fiz 8 Juliano? vezes o método CIS e 3 vezes o CIS Revolution. Então imagina se eu não tinha que ser tratado. Nossa. E eu vou fazer de novo agora em fevereiro, tô Ah, fazendo você de vai novo. fazer? O CIS ou... O CIS. O CIS. O Breno vai. O CIS. Ele De tanto comentou. que eu falei na CIS é cabeça uma dele. coisa que eu acho que sempre é válido. É uma reciclagem. A gente aprende... Porque depois que eu fiz o método CIS em dezembro de 22, eu aceitei Jesus. A primeira coisa que eu fiz foi resolver uma pendência com meu pai. Fazia 12 anos que eu não falava com meu pai. Nossa. Meus pais se divorciaram em 2012. E aí eu falei, cara, eu preciso resolver isso. Eu entendi que eu precisava resolver algumas pendências que eu carregava, que era excesso de peso nas minhas costas, para onde Deus estava me levando. Na hora, assim, eu saquei, falei, cara, preciso resolver isso. Meu pai foi o primeiro. Sim. Liguei para ele no dia seguinte, marquei, eu morava no litoral na época. Aí, Deus trabalhando, minha avó ajudou, tal, meu pai desceu, foi pro litoral, ficou na minha casa, a gente teve uma conversa, graças a Deus eu tava bem zen, que eu era um paviozinho curto, e aí meu pai, com aquela dor, com aquele não entendimento, né, das coisas, falou, como é que você vai varrer 12 anos para debaixo de um tapete, né, assim que se faz e tal, e eu, não, pai, é um novo capítulo, aqui é um novo tempo, a gente, vamos recuperar o que a gente perdeu, e aí a partir daí minha vida começou a mudar, e aí eu, em janeiro, fevereiro, eu já estava faturando 3 vezes mais no meu escritório, já estava, minhas coisas mudou, assim, completamente da água pro vinho. E aí foi quando eu dei um passo de alugar um apartamento em Alphaville, continuar com o escritório em Caraguatatuba e estar em Alphaville. Eu ficava lá e cá, lá e cá. E aí minha vida foi mudando aos poucos. É difícil as pessoas entenderem o quanto o método CIS é transformador, né, cara? Eu tive essa experiência, eu já tinha aceitado Jesus na época, mas aquela finalização, quando você vê centenas de pessoas levantando e aceitando Jesus, até hoje, quando eu lembro, eu arrepio, porque realmente é genuíno e é incrível ver que as pessoas estão aceitando de coração mesmo. Com certeza. Cara. Ver uma pessoa igual você sendo uma testemunha disso Eu sou, onde eu vou, é sensacional, sensacional. E onde eu vou, eu honro a vida deles, do Paulo, da Camila, né? Principalmente dos dois que desenvolveram esse método, que veio da Online dos Céus aí para eles, e honro a vida do Sidney e da Nebraska também, que são os diretores da Febraci São Paulo, que me acolheram de braços abertos e hoje são grandes amigos.
E eu sou muito intenso, como eu falei, sou muito competitivo. Então, em um ano, eu fiz a grade toda da Febracis. Fez um intensivão. Nossa, o Sidney é Sidney é um sensacional. irmãozão, assim, é uma verdadeira, Quebraço, mas super é boazinho, um super grande gente mentor, boa. assim, um grande mestre, assim, que eu acompanho ele. Tenho honra a vida deles, assim, onde eu vou, eu falo que eu abençoo, venho, mando gente pra lá e tudo é, assim, é de coração, porque mudaram realmente a minha vida. Ô, Juliano, isso. Terminando de puxar um ganchinho aqui Claro. do CIS, o que você lembra entre você e a Michelle, né? Marcele, A Marcele, desculpa. Imagina. Entre você e a Marcele, nesse momento ali do CIS, como casal, o que mais impactou vocês naquele momento e logo vocês transformaram? pra mim, posso falar sobre mim, o maior impacto ali foi que eu achava que eu não era orgulhoso e eu era muito orgulhoso, mas muito orgulhoso. Imagina alguém orgulhoso e multiplica por 100. Acho que era eu, mais vezes 5 era eu, e vezes mais um pouquinho era eu. Eu era essa pessoa totalmente reativa, porque eu apontava muito o dedo, criticando os defeitos dela, mas eu deixava de olhar as qualidades. Mas, na verdade, os defeitos dela não eram defeitos, eram falhas minhas que eu enxergava nela, e eram vícios que eu tinha de infância, e falhas e ausências que eu tinha de uma criança sofrida, que eu acabava descontando nela a minha carência, acabava descontando nela a minha rejeição da infância, acabava descontando nela alguma frustração de coisas que eu não tive, e eu depositava tudo nela porque ela convivia comigo. Então, no CIS, o mais difícil foi praticar algumas ferramentas de entrega, de olho no olho, de abraço, de beijo, de validação. Nunca tive isso. Então, como é que eu fazia isso? Então, minha mulher, a linguagem do amor dela é toque. E eu não suportava tocar. E ela gosta de ficar pendurada, assim. Ela parece um bicho preguiça que fica pendurado em mim. E eu sempre falava pra ela, cara, me larga. E ela, dá a mão, não encosta. E quem não conhecia, falava, pô, esse cara não gosta de mulher. Esse cara, a mulher não pode encostar nele, meu Deus. Mas não, eu era reativo, porque nunca tive ninguém me encostando. Então, eu não sabia o que era aquilo. Como é que eu ia fazer isso nela? Então, na hora que tem algumas ferramentas ali que a gente trabalha de olho no olho, V0, validação, abraço, cara, que me desmontou de um jeito. E aí pedi perdão, entendi muita coisa, e aí foi uma jornada, e é uma jornada, né, que a gente sempre fala, nunca sai da jornada. Quem faz CIS e quem fez toda a grade deles, sempre fala isso, não é, muita gente critica e fala, poxa, é uma jornada, não, os caras têm que vender pra você estar sempre comprando. Aí é uma outra história, mas é uma jornada que realmente não tem fim, porque nós somos criados de uma forma. E aí criamos cascas, como uma cebola, várias cascas. Tal. Por quê? Você teve que ser forte para crescer, você teve que ser forte para sair não sei do quê, você teve que ser forte para evitar não sei o quê, você teve que evitar um sentimento, você teve que engolir tal coisa, você teve que vivenciar outra coisa, e vai criando cascas e vai saindo da sua essência. E você vai criando armaduras. Então lembra o forte? Eu tinha que ser forte porque o quê? Eu já olhava, a pessoa assustava, já não se aproximava, e aí eu já... a pessoa corria e não se aproximava, não chegava perto. Era uma forma de autodefesa para as pessoas e, ao mesmo tempo, eu me olhar forte. Mas eu me via magrinho. Eu olhava no espelho, parecia um palito. Mas eu já tinha 120 quilos, era gigante, não caberia nessa cadeira aqui. De dormir, no braço enorme e tudo, mas totalmente disfuncional. Totalmente perdido, totalmente, assim... sem empatia, sem amor para as pessoas. Sempre gostei muito de gente, mas eu não olhava as pessoas com amor. Eu não tinha empatia. Eu estava pouco ligado com o seu sentimento. Se eu tivesse que fazer, eu fazia, passava por cima. Eu brincava que eu atropelava, dava ré, atropelava de novo, dava ré, descia, dava 3 bicudas, dava uma cuspida, olhava, aí eu saía andando e rindo ainda. E não estava nem aí para você. Esse era eu. Então o era pontapé assim. inicial foi no CIS. Foi de transformação dessa jornada e do homem que eu sou hoje, sim. Com certeza foi o método CIS. Que legal. Sem dúvida nenhuma. Nossa, o CIS. Olha, pessoal, já fica a dica aí para você que tem alguma suspeita aí sobre o CIS. Os 3 aqui na mesa fizeram. E olha que engraçado, né? Com quem a gente fala, você no seu dia a dia, eu no meu dia a dia, e o Will no dia a dia dele, a gente procura inspirar essas pessoas certeza, a participarem. Então, sabe, não é algo que, sabe assim... Não é pirâmide, não é seita, não é pirâmide, nada disso. Exato. Pessoal, você vai se transformar, Vai. transformar a sua família, seus amigos, seu dia a dia. e para as pessoas próximas, eu sempre falo, você vai. Se você não gostar, eu devolvo o dinheiro do meu bolso. Até hoje eu nunca devolvi o dinheiro de ninguém. E o pessoal agradece depois e vai várias outras vezes.
Faz a grade, toda a grade de autoconhecimento lá, faz o desenvolvimento, porque assim, realmente é transformador mesmo. Hoje eu falo que quem não quer fazer, ou quem tem aquela restrição ainda, é porque tá com medo de acessar Opa, com certeza. o que precisa ser É curado. difícil olhar para dentro, É, né? e eu era essa pessoa, tá? Então, eu sei porque eu era essa pessoa, eu tinha essa restrição também, e eu fui lá e me envolvi mesmo, né? O Diegão sabe também, porque a gente se propôs, a gente não ficava junto, né? Cada dia Sim, é a isso. gente se Não tem separava, interferência, né? Isso. Uhum, E eu ainda me desafiei mais ainda, que eu falei para eles, cada dia eu falava, eu vou onde Deus me colocar. é isso. Então eu ia em lugares totalmente Aleatório, é isso. aleatórios, todos os dias eu sentei com pessoas diferentes, então foi uma experiência para mim Transformador, assim né? Eu faço transformadora, isso toda vez. imersiva no último, assim, foi muito incrível. Ô, Juliano, talvez a gente até tenha respondido aqui, mas por que você acha que tem esse escudo alto, essa restrição, como o William disse, para estar aberto a algo novo, principalmente o homem? Por que você acha que tem essa resistência tão Orgulho, grande? orgulho. Orgulho, É né? orgulho. Que Isso é, sem dúvidas, em todas as camadas sociais, é o orgulho. Eu posso dizer que as camadas sociais menos com menos provisão, pessoal que não tem menos conhecimento, que pode alegar desconhecimento, é orgulho, mas porque não sabe o que é orgulho. Mas o pessoal que tem muito poder aquisitivo, que tem bens materiais, também é orgulho, porque ele é tão autossuficiente, para que ele vai olhar para ele? Para que ele vai olhar para alguém que vai apontar os erros dele, que vai mexer na ferida que ele talvez encapsulou, escondeu, ou ele nem lembrava? Para que ele vai mexer nisso? Ele já fez tudo o que ele queria, ele já conquistou tudo o que ele almejava. Ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Entende? Então eu era esse cara, porque eu sempre fui atrás das minhas coisas. Cresci numa família simples e sempre busquei o meu. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar desde cedo, me forjou como um homem, caráter, honestidade, hombridade, ser pontual, honrar os meus patrões, as pessoas que eu trabalhei e por onde eu andasse. Eu lembro que a gente era pequeno e dos poucos momentos que eu tive com ele, um dos que sempre me marcou foi: teu pai não tem nada, mas aonde ele vai, ele anda de cabeça erguida. Então ele não deve no boteco, não deve na mercearia, não deve na vendinha da esquina, não deve em lugar nenhum. E teu pai tem o que tem, mas ele não deve nada para ninguém. E eu aprendi isso de uma forma que eu falei: eu vou ser assim. Então onde eu vou, eu não vou dever nada para ninguém. E eu vou fazer sempre o melhor que eu puder fazer. E aí, depois de velho, né? Falo depois aí, dentro dessa minha jornada, quando eu saí do litoral e vim para São Paulo, numa ruptura do escritório que eu trabalhava com o meu tio e montar o meu e depois vir para cá, eu aprendi que a gente nunca é válida a primeira boa impressão. Porque eu chegar aqui hoje, estar com vocês e as pessoas que estão assistindo falar: pô, tive uma boa impressão desse cara, esse cara é legal. Isso é fácil. Você se arruma, você fala bem, postura, você envolve, é legal. Mas e quando você sai? Qual é a sua melhor última impressão? Porque ela é que vai ficar. Porque às vezes você pode passar anos fazendo uma coisa muito bem e trabalhando ela sempre. Quando você sai, você pisa na bola, você erra, você peca, você dá uma mancada e às vezes você fala coisas que não deveria falar. E o que o pessoal vai lembrar? Anos que você fez coisas boas ou a última coisa que você falou antes de sair? Então eu aprendi isso a duras penas, que nunca é a primeira boa impressão que fica, sempre é a última. E isso eu levo para a vida, porque é sempre deixar uma porta aberta. E eu brinco que todos os lugares que eu passei, hoje eu tenho a porta aberta. Dos meus ex-patrões, dos lugares que eu reuni, e eu tenho amigos de 20, 30, 40 anos assim, que eu falo: cara, como que você consegue? E assim, natural, da gente conviver, e eu tenho vou já nesse tema aí dessa jornada de transformação, eu tenho comigo mesmo, ninguém ficar para trás. E eu tô resgatando todos os meus amigos, todas as pessoas próximas, todos, minha família, todos próximos, para viver essa jornada de transformação. Porque eu sei o quanto isso é transformador e o quanto transformou meu casamento, o quanto tá me preparando para ser pai, o quanto isso tem me preparado e forjado homens que têm passado pelas minhas mãos, pelo que eu faço hoje. Então, eu vejo que todo mundo precisa passar por isso. Alguns vão mais a fundo, outros menos, mas todos precisam ter o conhecimento. E aí, o livre-arbítrio, se você quer seguir ou não, aí é seu.
E acho que é um bom momento, então, para a gente entrar nesse assunto, Juliano, e em mais um processo de transformação que você vem passando ao longo dos anos e atingindo, né, muitos outros homens e famílias. Sim. Como começou para você essa questão de ter se conectado com o Legendário, de ter conectado com esse mundo todo, né? Como começou esse contato seu com o mundo Legendários? Hoje eu não falo mais sobre coincidência, sobre energia, sobre atmosfera ou qualquer outra coisa. Hoje eu brinco que é deucidência. Essa é a minha jornada de transformação. Eu aceitei Jesus em 2022, em dezembro de 22, e foi a decisão que mudou o meu destino. A partir daí, eu entendi, porque eu entrei nessa jornada de transformação, porque eu queria ser um pai, eu e minha esposa, uns pais melhores do que os nossos pais. E não criticando meu pai ou minha mãe, ou ela, o pai dela, a mãe dela. Muito pelo contrário, a gente honra os nossos pais, e eles foram os melhores que eles puderam ter dentro das possibilidades deles. E só que eu falei, não, eu quero criar o meu filho melhor, da condição, possibilidade não financeira, mas de direção. De pegar o meu filho e falar, ei, você pode ser o que você quiser ser. E eu vou apoiar ele para que ele seja o melhor no que ele quiser ser, do que ele foi criado para ser, do que ele nasceu para ser. E eu entendi isso. E foi aí que a gente começou essa jornada. E aí em 2023, quando foi em junho, julho, a gente encontrou um apartamento em Alphaville e eu falei, poxa, eu preciso viver essa ambiência. Porque onde eu morava, eu vivia a vida de aposentado. Tinha uma vida boa, faturava bem, viajava, tinha minhas coisas, mas assim, vivia a vida de aposentado. E eu estava muito acomodado. E aí minha esposa, tranquila também, falei, amor, vamos para São Paulo, vamos ver isso aí, vamos ver isso acontecer. A gente entendeu que era o momento, alugamos um apartamento em Alphaville. Quando eu pisei em Alphaville, eu comecei a frequentar igrejas, células, tive amizades com pastor, bispo, apóstolo, profeta, Bíblia. Eu ganhei 6 Bíblias diferentes de pessoas aleatórias que eu nunca vi na vida. Bíblia católica, Bíblia evangélica, Bíblia de estudo, Bíblia de igreja universal, Bíblia de álcool, Bíblia não sei do quê. Várias Bíblias de vários modelos, cores, tamanhos. Eu ganhei. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa estranha aí. Tem algum detalhe aí que eu preciso entender o que Deus quer falar. E aí, nessa jornada de fazer a grade da Febracis o ano inteiro, eu fui me autoconhecendo, aí fui quebrando as cascas, fui me envolvendo. E quando foi em fevereiro de 2024, eu já vinha tentando subir a montanha, porque eu já tinha ouvido falar do Legendários, já tinham me falado que era um movimento na época de homens que ativava homens e tal, e eu muito competitivo, falei, cara, quero viver isso aí, quero ver o que é isso aí. Todo mundo tá indo, quero ver o que é, eu quero ver o que é. E eu tentei ir em 2023, não consegui, porque era muito concorrido. Final de 2023 também tentei de novo, não consegui. Quando foi em fevereiro de 24, abriu vaga em São Paulo, eu falei, poxa, consegui me inscrever. Falei, eu vou. E eu sempre falo que foi a cerejinha do bolo. Porque já vinha uma jornada de transformação onde eu entendi quem eu era, tinha forjado a minha identidade, já tinha conhecimento de quem eu era, o que eu podia fazer e a minha capacidade, e o Legendários me trouxe para a minha essência de homem, de sacerdote, de líder, de direção da minha casa, de segurança, de provisão, e eu entendi isso na montanha, que eu era tão forte, tão grande, que Deus falou comigo lá que eu era tão assim que eu não levava o lixo do 19º andar pro primeiro para minha esposa. E aí foi onde me pegou. E Deus falou comigo assim: você precisa subir muitas montanhas para você entender o que eu quero de você. E aí eu entendi. Hoje já são 18 montanhas em 2 anos. Quase uma montanha por mês aí, eu trabalhando nisso. E Deus foi me trazendo muito conhecimento, muitas pessoas. E isso foi me forjando como homem realmente. Eu fui entendendo o processo de coisas que eu não vivia e eu não entendia. E a partir de junho de 2024, um profeta, num café com um amigo antes, umas semanas antes, um amigo tomando um café, como eu tô aqui com vocês, um amigo falou, cara, Deus tá me incomodando, mas eu nunca tive isso. Deus tá falando aqui comigo e eu nunca tive isso, cara. Chamou a esposa dele e falou, amor, Deus tá falando comigo aqui, eu preciso passar uma mensagem pro Juliano, mas eu nunca vi isso, nunca vivi isso, mas eu tô ouvindo audível que Deus tá falando comigo. Ela falou, amor, fala, né? E nós estávamos assim, num café, na sala dele, no sofá, tomando café, batendo papo, falando de negócio. Aí ele falou, cara, Deus tá falando pra mim que você tem que deixar tudo, não olhar para trás, que para onde ele vai te levar, você não vai precisar de nada disso, que você vai precisar abençoar alguém, que você sabe quem é, com o que você tem, e que você vai viver um novo tempo. E eu adoro um desafio, falei, gostei, né? Que deve ser isso aí. E fui embora.
E em julho, eu tinha uma montanha. Chegou na montanha, eu tava vivendo o processo lá, que aí eu já era um colaborador, né? Que aí você sobe a montanha uma vez e depois você vira um ajudador, um colaborador. E eu já tava colaborador, já tinha subido umas 6, 7 montanhas já. E aí eu vi um homem de Deus falando com o pessoal da Guatemala. E pá, gesticulando e falando e falando. E eu ouvi assim alguma coisa. Vai falar com ele que ele tem alguma coisa pra você. Bom. E eu fiquei aqui do lado olhando e ele falando lá, papo. E aí daqui a pouco ele terminou, eu peguei no braço dele e falei, ei, você tem alguma coisa pra mim? Aí ele olhou assim, hoje um grande amigo meu, Gilberto, ele falou, eu não te conheço. Eu falei assim, mas você tem alguma coisa pra mim? Aí ele olhou pra cima, aí ele, eu não tenho, mas ele tem. Tchau. E ele sumiu. São 72 horas de desenvolvimento na montanha e a gente não se vê. Eu acabei não vendo ele. Nossa. Mas. E aí acabou o top, que a gente chama de top. Entregamos o pessoal na igreja. Eu tô indo embora pro estacionamento, eu sinto uma mãozada nas minhas costas, assim, ó. Pum! E me segura, falou: não olha pra trás. Você falou que tinha alguma coisa pra você e achou que eu ia esquecer? Eu não esqueci. Deus mandou falar pra você que ele já falou pra você deixar tudo, não olhar pra trás, abençoar alguém, que pra onde ele vai te levar você não vai precisar de nada disso, que você vai dar o passo e ele vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Aí na hora eu comecei a chorar, ele foi pra minha esposa, e Deus já falou pra vocês que a promessa do filho de vocês vai vir e tal. Aí pegou um outro rapaz que estava junto em você e tal, e foi um mover gigante de Deus. E na época eu congregava na igreja Lagoinha Alphaville, e aí no dia seguinte, minha esposa falou, pô, vamos no culto? Eu falei, vamos. E aí a gente foi no culto, era o culto da entrega. E aí, durante a pregação, o pastor André Fernandes falou assim, quando Deus fala uma vez, ok, fala a segunda é desobediência, mas a terceira é teimosia demais. Então Deus já falou com você aí que você tinha que entregar tudo, que você tinha que dar. Eu falei, meu Deus. Aí eu olhei pra minha esposa chorando. Ela falou, não, tá bom, amor, eu já entendi, pode entregar. E aí eu voltei pra Caraguá no dia seguinte, na segunda-feira, que eu sou rápido, né, pra resolver o problema. Desci pro litoral, cheguei lá, a estagiária sentou, eu falei, ei, senta aí, o que você quer da tua vida? Assim. Ela, meu Deus, como assim? Eu falei, o que você quer da tua vida? Ela falou, eu tenho orado pra Deus, porque eu falei pra ele que até dezembro eu ia segurar essa situação, porque o senhor tá muito em São Paulo, tá difícil aqui pra mim, eu tenho medo de errar as coisas, eu tenho que seguir minha vida e tal, e eu tô pedindo a Deus uma resposta. Aí eu comecei a rir. Ela falou assim, tá vendo aqui, tudo que seu olho toca? Ela falou assim, tô. Eu falei, então, Deus já falou comigo, se você quiser pode ser seu. Ela falou, meu Deus, como assim? Ela falou, eu falei, Deus falou comigo, assim. Aí ela se emocionou, ela falou, posso orar por isso? Eu falei, pode. Aí nós trabalhamos o dia inteiro, ela foi embora, no dia seguinte ela voltou, falou, conversei com meus pastores, conversei com meus líderes lá e tal, orei com meu marido em casa e tal, e confirmei, eu vou aceitar esse desafio. Eu falei, tá bom, então tudo que teu olho toca é teu. Então eu tinha um escritório lindo, e aí eu fiquei, legal, eram 12 anos de advocacia, e imagina, eu nunca perdi um cliente. Como é que eu vou falar para os clientes? Era um cara totalmente, né, disfuncional, um cara diferente. O que eu vou falar para os clientes que eu tô indo embora? Como assim? Tá maluco? Aí Deus falou para mim assim, o teu testemunho é o que vai impactar a vida das pessoas. E através de você, pessoas vão ser tocadas e vão conhecer o verdadeiro Deus. Aí eu falei, tá bom, o que eu falo? Fala a verdade. Eu falei, tá bom. E o medo, né? Falei, como é que assim eu vou falar de Deus para as pessoas? Eu nunca falei de Deus, nunca fui de Deus, né, na minha cabeça. Peguei o telefone, liguei pro primeiro. Fala, fulano, tudo bom? Pô, doutor, como é que você tá? Tudo bem? Ó, seguinte, Deus falou comigo que eu tinha que ir embora, deixar o escritório pra minha colaboradora aqui e tal, e eu tô indo embora. E aí eu quero saber, não, vou ficar com ela. Aí vinha outro, todos os clientes. Só um cliente que não ficou, mas o resto, todos os clientes ficaram. Todos os clientes ficaram. E aí a gente fez a mudança do CNPJ, fez a mudança do contratos de locação, só peguei meu porta-retrato, o documento da gaveta e dei o passo. Só que o passo era um penhasco gigante que eu não sabia o fim. E aí eu venho vivendo esse sobrenatural de Deus até hoje, na minha vida, assim, de coisas sobrenaturais que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa. E muitos desafios, mas eu posso dizer que eu estou no melhor momento, na melhor fase da minha vida com Deus.
a olhos humanos, pode ser que as pessoas olhem e falem, não tá legal isso, mas aí é aos olhos humanos. Sim. Mas nos olhos de Deus eu posso dizer que eu faria de novo e faria várias vezes e eu não volto atrás nessa decisão, que foi a melhor decisão, que foi a que mudou o meu destino e da minha casa. Amém. Glória a Deus. Amém. Que isso, que testemunho, meu irmão. Meu Deus. Decisões decidem Não, destino. eu ia perguntar qual a experiência dele antes do Legendário com Deus, mas depois desse testemunho não precisa nem ter outra... Acho que até tive algumas... mas... eu era meio maluco de fazer arte com bicicleta, moto, patins, fazer as loucuras. Deus cuidou de mim assim, me tirou de uns lugares tenebrosos que eu frequentei. Tava preparando para isso. Mas posso falar de experiência viva, assim, com Deus mesmo. Foi na montanha, audível, assim, e Deus cuida demais. E hoje minha esposa fala que eu sou o queridinho de Deus. Ela fala, meu Deus, você é queridinho de Deus, como assim? Fala, amor, tá aqui, ó, só você acessar. Tá aqui, ó, na nossa frente. É isso. É totalmente acessível. Totalmente, né? totalmente. Isso é até um ponto, né, que eu falo sobre o Legendários. Tipo, os homens, tem muitos homens que precisam ter essa experiência, porque é exatamente isso. Deus está preparando para esse momento. A gente vê que às vezes tem críticas, tem situações, mas não é isso, cara. Deus, ele tá preparando de várias formas, de vários momentos. Então, Total. se o homem ele tá vivendo esse momento e ele tá subindo a montanha, é porque Deus preparou aquele momento. Independente, não tem julgamento para isso. Zero. Então, olha esse testemunho. Então, tipo, é porque Deus preparou aquela caminhada. Tanto que eu tentei me inscrever em vários lugares, Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, e outras regiões, não consegui. Exatamente. E Deus preparou para mim naquele tempo, naquele momento, em São Paulo. Então é isso que eu falo, tipo, que eu penso, na verdade, né? São momentos que são criados para essa caminhada ser até seguida. fazendo um adendo antes de você falar, até para ficar gravado aqui, para as pessoas entenderem. O fato de subir a montanha não vai me tornar mais ou menos homem. Perfeito. O fato de subir a montanha não quer dizer que eu vou ter um contato com Deus. É que a montanha propicia esse tempo, primeiro, porque você fica 72 horas buscando o legendário número 1, que é Jesus. Perfeito. Então, hoje eu desafio você que está aí assistindo a gente, ficar 1 hora sem celular. Eu desafio você a ficar 72 horas na sua casa, num quarto secreto, na tua igreja, ou fazendo uma peregrinação, ou qualquer outra coisa, desligando do mundo e buscando efetivamente a Deus. Sim, perfeito. É praticamente impossível, porque se eu falar para você, você tem tempo na tua agenda aí? Pra você organizar a agenda para atender, para ver, para... Lá não, você fica desligado. Então, o que eu falo quando eu convido as pessoas? É um tempo para você se esvaziar do mundo e encher de Deus. Perfeito. E aí, quando você está propício a isso, com o coração aberto, que era como Deus fazia com Adão e Eva, ele descia e ele tinha um tempo no Jardim do Éden com os dois. Então, eu associo isso a isso, que é um tempo que você se esvazia do mundo, onde você se desliga de tudo, e você está fazendo o quê? Buscando o legendário. Então, você está buscando. Então, você está de coração ali, buscando a intimidade. E Deus quer acessar, porque ele quer ter esse contato conosco. Não é nós que buscamos isso, é ele que quer. Só que ele só vai conectar com você se você estiver disposto e disponível. Exatamente. Perfeito. Tem uma... Quando eu fui, algumas pessoas me perguntaram e uma específica eu falei assim, para Deus não são os 3, 4 dias que você está olhando da montanha. Para Deus basta um segundo. Então, Diego, mas são esses 3, 4 dias lá que vão mudar minha vida? Pode ser que sim, mas é um segundo que Deus precisa para transformar. Total. Então, pode ser na montanha, pode ser na sua casa, pode ser na rua, pode ser num café com alguém, pode ser aqui, pode ser no ônibus, pode ser numa viagem, mas é o que você falou. Lá você se esvazia do mundo. Isso. E se enche de Deus. É isso. Então é esse momento, esse contato que no dia a dia a gente dificilmente tem um hiperfoco, vamos dizer assim, tem essa busca 100%. E lá existe essa busca, esse caminho, esse direcionamento 100% do tempo. E aí é um segundo que pode fazer toda a diferença. E é um segundo que muda a vida, muda destinos e mudou o meu. E tudo começou com a decisão de aceitar Jesus no Método CIS, coisa que eu
Na época eu era católico e nada contra aqui, católico, minha esposa é católica Sim. e tá tudo bem. Mas eu me encontrei no protestantismo, no evangelho. Minha esposa é católica e tá tudo bem, porque quando eu comecei essa busca incessante, porque um amigo meu, Felipe, ele também era do mundo e ele teve um tempo com Deus assim, muito louco, que ele foi pra igreja e ele foi que sentou no fundo da igreja, chorava, 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 e era uma igreja católica e eu conhecia ele fora disso. E eu falava, cara, eu quero viver isso aí que ele viveu. E eu comecei a minha peregrinação em várias igrejas, e não me encontrava. Mas quando eu encontrei, eu tive um tempo numa igreja e eu senti a presença de Deus, e eu falei, cara, é isso aqui. Aí o louvor, aí começou a mexer comigo, aquilo, eu falei, cara, tem alguma coisa aí que eu tô entendendo que tem algo a mais. Uhum. E é sobre isso. E é o que eu prego hoje nos meus movimentos, na mentoria. Então, qual é o primeiro passo? Começa a mentoria comigo, eu mando pro Método CIS. Falo, tem que ir pro Método CIS. Porque tem coisa que eu não vou conseguir trabalhar na mentoria. Sim. Perfeito. Eu mando pro Método É. CIS. Porque no Método CIS ele vai ser forjado, moído ali, aí ele volta prontinho pra eu trabalhar a massinha do bolo, entendeu? Era uma dos pontos que eu tinha colocado aqui para te perguntar. Pro homem que está assistindo esse episódio agora e que está se sentindo perdido. E, de certa forma, até então ele estava um pouco resistente, mas ele está ouvindo essa conversa aqui e ele começou ali Aquela sozinho, com ele coceirinha. mesmo no carro, a se abrir um pouco mais. Qual seria o primeiro passo que ele deve estar pensando assim, pô, tá, tô um pouco mais aberto. O que eu faço agora? Tá. Eu vejo que a gente tem que ter sabedoria nessa resposta, porque depois de ter trabalhado já com mais de 4.000 homens, assim, muita coisa, muitas histórias, eu tenho sabedoria hoje para falar sobre as pessoas ou dar sugestões sobre a vida. Mas eu acho que o mais importante é, primeiro, ele entender o tempo dele. Esses dias eu tive um tempo de mesa com amigos de infância e grandes empresários de sucesso. E eu sempre convidei esse amigo para ir para Legendários, para fazer o método CIS, e ele nunca, não vou, não vou. E nesse tempo de mesa que eu tive com ele falou, cara, agora é o meu tempo. Eu sinto que eu já tenho tudo, eu já conquistei tudo, mas eu ainda tenho um vazio. E aí, para mim, foi até o sininho de som, eu falei, opa, é a deixa. Então, esse vazio, o que é? Ele vai entender o que é. E aí eu pergunto, como você tem se sentido na sua casa? Qual é o teu sentimento? Se o que eu falei aqui, você entendeu? Falou, cara, eu sou esse cara grosso, ríspido, porque às vezes a gente não tem o conhecimento. E eu não achava que eu era esse cara grosso, estúpido, reativo e tal. Eu não achava que eu achava que eu era o cara uau, que eu era o super marido, o super homem, era o super legalzão. Só que eu não era. E quando que eu fui ver isso? A partir do método CIS, onde eu entendi e eu olhei para dentro. Eu tive coragem de olhar para dentro, olhar minhas feridas, ver minha criança, conversar com meu pai, conversar com a minha mãe, alinhar com minhas irmãs, alinhar com o entorno, pedir perdão de coisa que eu achava que eu não tinha que pedir. Então, é um trabalho delicado, porque você precisa estar disposto a fazer isso, porque não é para qualquer um. E aí eu brinco que você quer ser macho mesmo? Lava os pés da tua esposa. Como assim? Faz como Jesus fez. Pega a sua esposa em casa, pega uma bacia e faz o lava-pés. Aí, enquanto você estiver lavando os pés da sua esposa, pede perdão por todas as tuas falhas. Aí você vai viver o extraordinário no teu casamento. E às vezes as pessoas falam, pô, isso é besteira. Quem vos fala aqui, e fala bem, né? Eu falo bastante. Eu não conseguia abrir a boca. Porque eu já estava há 8 anos com a minha esposa e eu ficava assim, e chorava igual criança e eu não conseguia. Parecia que a minha boca estava selada com Super Bonder. Eu e lavando o pé dela e ela não entendendo nada, ela chorando do outro lado e os dois chorando. Aí uma hora respirei, aí eu comecei a falar: me perdoa, porque eu fui assim, fui assado, fui assado. E toda vez que eu vou à montanha e volto, eu faço o lava-pés e eu sempre indico fazer o lava-pés. Porque é um momento que você vai ter de intimidade e imagina aquele cara grosso, seco, ríspido, reativo, lavando os pés da esposa e pedindo perdão pelas coisas que fez, pelos erros. E uma coisa que a gente aprende no Método CIS é autorresponsabilidade. E na montanha é a mesma coisa. Se meu casamento não tá bom, responsabilidade é minha. Se minha vida não tá legal, responsabilidade é minha. Se a minha esposa não é legal, responsabilidade é minha. Se meus filhos estão dando trabalho, responsabilidade é minha. Se a minha casa tá uma bagunça, responsabilidade é minha. Pô, mas é tudo culpa minha? Claro, Uhum. você é o homem. A tua responsabilidade é de prover, de dar segurança, de dar direção. Então, se as coisas estão fora do controle, é porque você deixou.
E eu aprendi no método CIS e na toda a grade da Ferba CIS é que espaços não ficam vazios. O Paulo sempre fala isso. Espaços não ficam vazios. Então, existe o espaço da mãe, existe o espaço do pai, existe o espaço dos filhos, existe o espaço dos pets, existe o espaço da sogra, do sogro, da mãe, do pai, do tio, da tia. E se você não está ocupando o seu espaço, alguém está ocupando. E normalmente num casamento, o homem é acomodado, e eu posso falar porque eu sou homem, o homem é acomodado. A gente quer tranquilidade, a gente quer o mínimo esforço, a gente é folgado. E eu falo mesmo, a gente é. Porque é da natureza, não quero fazer nada. Você não vê na selva o leão, quem que caça? É a leoa. Ele atrás da caça, quem que come primeiro? O leão. E em casa é assim, se deixar, a mulher com essa revolução toda assumiu a frente de trabalho, Sim. elas são muito melhores que nós, e elas estão tomando um lugar, mas esse espaço é delas. E eu não estou falando sobre feminismo ou sobre machismo, eu estou falando sobre espaços. Então elas tomaram uma posição porque isso tem feito o quê? Prejudicado a vida delas. Porque é um esforço desnecessário, porque aquele espaço não é dela. Então eu atuei muitos anos em direito de família. E quando eu recebia os clientes, principalmente mães solteiras, que criavam filhos, elas falavam, eu sou pai e mãe do meu filho. Eu falava, a senhora me desculpa, mas a senhora não é pai e mãe, a senhora é mãe que faz um papel de um pai, mas você nunca vai ser o pai. Primeiro que ela não tem testosterona, ela não tem a virilidade de um homem, ela não é um homem, eu brinco, ela não faz xixi em pé. Tem uma mudança. Elas fizeram o trabalho dela e o melhor que ela podia. E glória a Deus por isso. Só que não é o papel dela ser pai. E as mães erravam muito nisso no dia a dia, porque a partir do momento que elas assumiam o papel do pai, as negligenciavam com realmente o pai. Que eu brincava, na hora que o pai fez o filho, porque o filho não veio sozinho. Então, na hora de virar o olhinho, tava legal. Agora, na hora de pagar a pensão, assumir a responsabilidade de visita, de cuidar, de provisão, o safado saía de canto. E eu briguei muitos anos com isso. Muitos anos com isso. E eu via que elas tomavam essa frente. Eu não quero pensão, eu não quero aquele vagabundo, eu não quero aquele safado. E eu brincava. Você não tem que querer. Esse é um direito do teu filho. Você não pode tolir ele desse direito. Então a gente entra com o processo, pede a pensão, faz o que tem que fazer. Você não mexe no dinheiro. Quando teu filho for maior de idade, ele escolhe o que fazer com o dinheiro. E eu tenho grandes histórias de pessoas que mudou a vida depois de grande, teve a maioridade civil, e a criança pegou aquele dinheiro, foi fazer faculdade, foi estudar fora, foi comprar uma bicicleta, foi comprar uma moto, um carro, enfim, e fez o que ela quis, porque é um direito dela. Então, eu falo que espaços não ficam vazios. E a gente, nós como homem, tem a responsabilidade de assumir a liderança desse papel. E um homem provedor para você, na sua visão, não é só o cara que Claro coloca que o não. dinheiro dentro de casa, né? De O forma- provedor de tem forma alguma. mais funções. Com certeza. Não vamos associar o provedor com o cara que ganha mais, que é o cara que banca tudo. Muito pelo contrário, às vezes a esposa pode trabalhar e trazer uma provisão muito maior do que o homem, mas é o homem que dá a direção, é o homem que cuida, é o homem que zela, é o homem que dá segurança, que realmente faz o trabalho que tem que ser feito. E a mulher é o quê? É a coroa, porque o homem é a cabeça da casa, e a mulher é o quê? A coroa. O que é a coroa? É a beleza. É a mulher que vai o quê? A mulher sabe o quê? Que vai caminhar com o homem e vai trazer a beleza, que vai cuidar, que vai ter esse cuidado, que vai zelar, que vai fazer coisas que o homem não faz. Mas não quer dizer que ela não pode prover financeiramente mais que ele. E o que acontece é que muitos homens se sentem castrados porque às vezes a mulher ganha mais e ele se sente numa posição menor. E eu posso te falar que nesses momentos que eu tive de mudança, de transição, minha esposa passou a ganhar mais que eu. E ela passou a prover financeiramente mais que eu em casa. Mas em nenhum momento eu deixei de ser o sacerdote, de ser o líder, de dar a direção, de ter a responsabilidade, de assumir o compromisso. E aí você tem que ter isso muito claro e muito transparente aonde é cada papel. Porque se você vacilar, automaticamente ela assume um papel, o filho assume o papel de mãe, o outro assume o papel. Aí você vê a sociedade totalmente fraturada. E o que a gente faz no Legendários? É realmente isso. É dar um reset no homem e falar, ei, acorda, teu papel é esse, pum, assume a responsabilidade e segue, porque esse é o teu papel. É você lutar, é você fazer o que tem que ser feito, é você não reclamar, é você dar direção, segurança. E quantos homens a gente vê negligenciando isso? Eu sempre brinco que é muito fácil olhar o jardim do lado e falar que ele é verde. É sempre mais bonito. Você vai olhar pro lado, nossa, que mulherão, que jardinzão legal, que florzinha bonita. Mas você tá regando a flor dentro da tua casa? Você tá cuidando da tua flor, da tua esposa? Eu vejo
homens reclamando que a esposa tá sobrepeso, tá um bagaço. Mas, ei, o que você tem feito para que ela tenha um tempo de qualidade para ela, que ela busque lá cuidar das unhas, cuidar dos cabelos? Eu não digo que precisa ter dinheiro, irmão. Não precisa ter dinheiro. Mas quando você tem olhado para ela com amor, tem tido tempo de qualidade, ter tido um abraço, olho no olho, autocuidado, a responsabilidade é de quem? Uhum. Então, se você entende isso, muda o jogo. E aí é onde eu venho com o meu trabalho hoje. Onde eu acordo esses homens e eu transformo eles líderes. Que eu brinco que são vozes. E não são vozes só em um lugar. São vozes aonde eles estão. Na sociedade, no trabalho, dentro de casa. E aonde eles estão, eles fazem a diferença. Porque eles entendem o posicionamento de homem e fazem o que eles têm que ser feito. Perfeito. Que é o movimento imparável. É. Acho que é Ah, um então, bom gancho, né? vou até deixar você. Já vai nisso. Então, a curiosidade é saber onde que começa esse movimento do imparável, né? Que acho que está surgindo aí uma comunidade, pelo que eu vi, né? Sim, com certeza. E assim, o que é e como surgiu, É. como é isso aí pra você? Tá. Nessa jornada de transformação, eu fui entendendo a minha jornada. E eu era um cara difícil, muito cético, grosso, ríspido, reativo. Então, imagina aquele cara crítico, advogado que lê a vírgula da lei, que é chato no processo, que brigava com o juiz, promotor. Arrumava uma confusão com o tribunal inteiro, só que sempre fazendo o que era certo. Eu nunca fiz algo que não era certo. Então, Uhum. eu sempre tive essa responsabilidade com ética, com honestidade. Isso, para mim, são princípios e valores que eu não abro mão e não flexibilizo. E a partir do momento que eu comecei a passar por essa jornada, passei pela montanha, eu entendi. Como eu falei, eu tinha que estender a mão para esses homens, porque eu precisava fazer a diferença, porque fez a diferença na minha vida. E aí, como um cristão, eu falei, cara, eu preciso ajudar na mudança, fazer o ID de Deus. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer o ID. Perfeito. O que Jesus falou. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. E como que eu vou pregar o evangelho? Enfiar a Bíblia embaixo do braço e bater de porta em porta? Cara, eu não sou esse cara. Uhum. Como que eu vou pregar o evangelho? E aí, nessa minha jornada, eu conheci um amigo que também fez a jornada Febracis, que é o Diego. E a gente, naquela brincadeira, dois malucos que adoram brincar, ele falou, pô, a gente seguia alguns players que já tinham alguns movimentos e a gente, naquela ânsia de ajudar as pessoas, porque depois você quer resgatar o mundo, né? E aí ele falou, pô, Ju, vamos criar um grupo de corrida? Vamos começar a correr? E eu era da musculação, desde os 14 anos, era bodybuilder, né? Fazia treino de bodybuilder, old school, era daquela época, enfim, academia cheia de ferrugem, era aquele cara lá, maluco. E aí eu falei, cara, nunca gostei de esteira, vou correr pra quê? Negócio de idiota, na minha cabeça, tá? Aquele cara cético. E ele, pô, vamos fazer e tal? Legal. A gente começou, eu e ele, correr. Começou a correr. Aí a gente falou, pô, vamos achar uns malucos aí. Começamos a soltar na internet. Pô, quem quer correr com a gente e tal? Todo dia vamos correr. Achamos os malucos. A galera começou a seguir a gente pra correr. E eu e ele começou a correr, criamos um grupo e fizemos um grupo, primeiro ano, de corrida, todo dia 5 km. Aí eu, como bom advogado, criei regras. Que nesse grupo, quem não cumprisse, tem uma regra. Então tinha que ser da meia-noite às 23h59 do outro dia para entregar a corrida. E aí, a partir daí, se você não entregasse, você pagava uma multa de R$50. E se você não fizesse a corrida, você tomava uma punição, acho que vou chutar aqui, tá? R$100 e saía do grupo. E aí, na época, tinha uns 20 caras, legal. Começou entre sai, e ele competitivo, eu competitivo. Nesse primeiro ano, a gente montou esse grupo. No final, a gente arrecadou R$7.000 e a gente doou para uma instituição de câncer, de ajuda de criança e tal, de câncer, e rodou mais de 50 pessoas no grupo. E aí eu fui começando a observar que tinha alguma coisa ali diferente. Aí no segundo ano, a gente sentou e falou, agora vamos fazer algo diferente. A gente criou um outro grupo, onde a gente selecionou algumas pessoas que estavam com o propósito de novo, correr ou caminhar todos os dias. Só que aí a regra mudou. Além de correr ou caminhar, a pessoa podia fazer atividade física. E aí, na minha visão, aquilo deu uma flexibilizada de algo que ardia dentro de mim. Falei, cara, não tá legal isso aqui, mas
tudo bem, era um projeto em comum. E aí a gente juntou 9 malucos no grupo e a gente tirou tinha multa, mas a multa ia reverter para um evento no final do ano, a gente colocou e a gente acabou que uma vez por mês ia fazer uma mentoria com os caras. Ó, a gente levava uma palavra, levava algo diferente e determinou um tempo para os caras caminharem com a gente. E foi transformador. Nesse ano, os caras mudaram a vida deles. A gente eliminou vários quilos, a gente transformou o casamento, a gente mudou a empresa. E aí, o que eu comecei a fazer? Nesse Interregno, em maio de 25, eu fui pro Japão, subi o top no Japão. E aí lá, como que funcionava? Os caras faziam fábrica, casa, casa, fábrica. E eram tudo sobrepeso, não aguentavam subir a montanha, era uma loucura. E ia ter um outro top já em seguida, uns mês e meio depois já ia ter outro top. E aí eu tive a brilhante ideia, falei, cara, vamos reunir esses caras num grupo e vou ajudar aos caras mudar a vida deles. Eu reuni 40 homens num grupo. E eu falei, ó, 45 dias da gente fazer 5 km, bora. E é 5 km. Ah, mas é 5 km, é correr ou caminhar todo dia. E não tem desculpa, posta, marca, tem que marcar com relógio, com aplicativo e vambora. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer, porque uma vez por semana eu entrava no grupo, levava uma palavra, levava um direcionamento, levava um detalhe, eu entendia qual era a dor dos caras. Aí os caras deixou de fazer o quê? Fábrica, casa, eles começaram fábrica, casa, caminhada com a família, com os filhos, com a esposa. Aí começou agora lê tal livro, agora abraça tua esposa, agora olho no olho, agora diz que ama teu filho, cuida dos teus negócios. Cara, isso foi mudando a vida dos caras. E aí teve gente que eliminou 25 quilos, 30 quilos, assim, sem fazer dieta. Só porque começou a cuidar da saúde, cuidar da vida. E aí eu fui entendendo, aí eu fui trazendo conhecimento, que o corpo é um templo do Espírito Santo. Aí eu fui trazendo viés cristão e correndo em paralelo o grupo aqui. Aí nisso eu criei um outro grupo de corrida que outra semente criou um grupo. Aí eu entrei em 4, 5 grupos de pessoas diferentes e eu fui administrando os 4, 5 grupos e pau na máquina. E aí eu fui falando, cara, isso aí tem alguma coisa diferente. Aí quando foi o final desse ano, entregamos o grupo, eu e esse amigo Diego, a gente entregou o grupo, pessoas transformadas, fizemos o evento de final de ano e tal. E aí eu decidi, junto com o pessoal da 323, que eu falei, cara, eu preciso seguir sozinho. E aí, em conversa até com o Diego, ele entendeu, cara, esse projeto é teu mesmo, não dá para acompanhar. Porque eu falei, 1 ano, correr e caminhar todo dia, legal. Aí, no segundo ano, os caras flexibilizaram a corrida. Fizeram academia, fizeram outros exercícios. E eu continuei na corrida. Eu falei, ninguém vai correr 2 anos seguidos sem parar. Sim. Sou cabeçudo, né? Aí eu falei, 3 anos é impossível. E aí eu comecei esse ano, de novo, pelo 3º ano seguido, correndo e caminhando todos os dias 5 km. Ou mais. Aí eu fiz maratona, meia maratona, 10, 15 km, tudo que você imaginar eu fiz. E aí eu sempre brinco que nunca é sobre correr ou caminhar. Sim. Que o correr ou caminhar é só o detalhe que vai trazer essas pessoas para o que eu tenho para entregar. E além disso, eu sempre falo que a corrida traz a constância, a disciplina. Sim. E nunca é sobre correr. Porque a partir do momento que a pessoa não flexibiliza, correr ou caminhar, ela tem o tempo dela, que eu falo, cara, você não tem 30 minutos do teu dia para poder cuidar de você? Ah, mas não é 30 minutos. É 40, 50, depende de você. Se você correr rápido, é 30. Se você correr mais devagar, é 40. Se você for andando, é 50. Sim. O que você quer fazer? Ah, tá chovendo. Vai na esteira. Ah, não tem esteira. Vai na chuva. Você é de açúcar. E aí você começa a não flexibilizar as coisas. Sim. E aí isso muda a chavinha na cabeça, porque você se torna um imparável. Foi aí que eu criei o movimento do imparável, onde eu falo que compromisso é compromisso. E aí todos os dias é um compromisso. E aí eu trago a consciência e a autorresponsabilidade, porque o compromisso não é com vocês, não é para quem está assistindo. O compromisso é comigo. Então eu sou um cara competitivo e eu não vou errar. Eu posso falhar, mas eu não vou errar, porque eu não vou querer me olhar no espelho e falar, eu errei porque eu já estava com preguiça. Sim. Ah, eu errei porque eu estava... Não. E aí esse movimento imparável, eu comecei todas as viagens que eu faço para dentro do Brasil, para fora do Brasil, eu corro no mundo. E aí eu marco, aqui, 5 km pela China, 5 km no Japão, 5 km na Grécia, 5 km na Europa, 5 km dentro do aeroporto, 5 km dentro de casa, 5 km dentro da garagem, 5 km aonde eu for eu faço. Então, você pode inventar a melhor desculpa, mas esse tanto de homem que já passou na minha mão, todas as melhores desculpas já foram ditas. Sim. E eu sou o melhor do mundo em inventar desculpas. Só que eu sou um cara que leva pro confronto, fala, então tá bom. Ah, mas eu não consigo. Você não se planejou.
Ah, mas por quê? Eu falo, hoje eu treino 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu acordo para treinar. E eu treino e corro. Uhum. Qual que é a sua desculpa? Ah, eu preciso dormir porque eu durmo tarde. Dorme mais cedo. Ah, não consigo. Será? E eu vou para cima, porque a partir do momento que você entende que o compromisso é com você, aí você passa a ser visto como uma referência. Porque tua esposa começa a ver, cara, ele vai todo dia, ele não erra. Cara, meu marido é imparável. Meu marido é um marido. Aí você começa a ser imparável no cuidado com seus filhos, você começa a ser imparável na tua empresa, trabalhando, fazendo o que você tem que fazer, você se torna imparável nos seus compromissos, você se torna imparável na igreja, ajudando na igreja, servindo na igreja, você se torna imparável na sua saúde, e você se torna imparável em tudo. E qual o benefício? Para você. Sim. Longevidade, saúde, Sim. constância, disciplina. E aí, lembra que eu comecei e falei, não é pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Então, hoje eu já estou há 3 anos, já estou no 43, hoje é o dia 43, eu não fui de manhã, mas não tem horário. Uhum. Vou na hora do almoço, vou de manhã, acordo cedo, vou à noite, às vezes tem dia que eu entrego quase meia-noite, e na minha cabeça eu ainda estou na minha regra, Sim. da meia-noite às 23h59, eu vou entregar no Vai dia. entregar. E aí eu posto nos grupos, posto na comunidade, aí tem outros grupos, e aí agora eu levo pessoas de todo mundo para fazer esse movimento. Ô, Juliano, Muito bom. e como, para quem como participar do movimento? Como começar? Como estar junto com vocês lá? Bom, primeiro é buscar eu no Instagram, né? Juliano Gerkov, @JulianoGerkov, depois a gente deixa aí, para dar o passo de fé. Eu criei agora um desafio de 30 dias, né? Que vai ser lançado aí, a gente fez um teaser junto com o 323 sobre um desafio 30 dias, que é um passo inicial. Certo. Porque nessa jornada de tantos homens que passou pelas minhas mãos, eu vi que muita gente começa na emoção. E o meu trabalho não é trabalhar a emoção das pessoas, é trabalhar algo que vai ser sólido, porque é para a vida. Então, como eu já treino desde os meus 14 anos, isso para mim é igual acordar, escovar o dente, acordar e ir ao banheiro, é igual se alimentar. Para mim já está implícito, já faz parte da minha rotina, isso em qualquer lugar. Tanto que a minha esposa brinca que quando a gente viaja, a minha única exigência é, vai ter academia no hotel? Não, tem academia, tem, então eu vou. Então eu sou um cara que cuida da saúde. Antes era estética. Antes eu olhava só o corpo como uma estética, mas hoje eu cuido como um templo do Espírito Santo. Então eu olho isso como um autocuidado para ter longevidade. Então as pessoas vão fazer o quê? Entrar nesse desafio de 30 dias. E qual é o compromisso com elas mesmas? É fazer 30 dias sem errar. Porque se as pessoas não cumprirem o desafio 30 dias, é porque ela não está disposta a dar o próximo passo. Porque eu acho que eu aprendi nesse último ano que eu ajudei muita gente, muita gente. E eu entendi que eu vou ajudar quem quer ser ajudado. Tem gente que, aí, usando a palavra, não dê pérola aos porcos. Tem gente que não está preparada para viver o sobrenatural, tem gente que não está preparada para caminhar com você, tem gente que não está preparada para viver isso. Mas não porque ela não tem conhecimento, não tem capacidade, é porque ela não tem o conhecimento, ainda não é o time dela. Então, qual é o filtro? Esse desafio. Então, elas entram nesse desafio de 30 dias, e se ela não cumprir 30 dias, é porque ela não está disposta. Porque o desafio não é comigo, é com ela mesma. É todos os dias. E eu sempre falo, o que me faz levantar da cama e fazer o que eu preciso fazer é, se eu perder para mim mesmo, eu vou ganhar de quem? Tá entendendo os gatilhos? Compromisso é compromisso. Se eu perder para mim mesmo, eu vou ganhar de quem? Sim. Não é com vocês a disputa. Você pode ter o melhor corpo, o melhor pace, e não é sobre velocidade. Não é sobre você virar um keniano lá para ganhar São Silvestre em segundos. Esquece. É sobre você se desafiar. Então é para você sair da sua casa e falar, ei, eu estou cuidando de mim. É para você se olhar no espelho e falar, cara, eu vejo algo diferente. Cara, tô gostando do que eu tô vendo. Sim. Da tua esposa olhar e falar, uau, meu marido é um super-herói. Ele tá todo dia caminhando, ei, amor, vamos comigo. E aí você leva a tua esposa. E aí, nesse tempo, você leva o teu filho para passear. Nesse tempo dos 5 km, você anda com teu filho, brinca com ele. Ah, não tenho tempo. Arrumou o tempo. E, além disso, é o tempo que eu uso o quê? Para meditar, para ouvir a palavra, para ouvir um louvor, para falar com Deus. E aí é a minha montanha, onde todos os dias eu tenho um tempo de meditação, tenho um tempo de autocuidado, é um tempo que eu reflito, é um tempo que eu organizo a mente, é um tempo que eu respiro e falo, é o meu tempo. Eu desligo o celular e fico viajando. Tem vezes que eu tô correndo na rua, tô chorando. O pessoal fala, esse cara é maluco, desse tamanho na rua, chorando. O que aconteceu com esse cara aí? Mas é Deus falando comigo, é pessoas sendo tocadas, é pessoas que chegam e falam, cara, como que é isso aí? O que você tá vivendo?
Aí eu falo, vem, caminha comigo aqui, vamos correr 5K todo dia. Ah, mas eu não sou da corrida. Vamos. Aí depois veio os testemunhos. Cara, isso mudou minha vida. Cara, isso aí agora eu não procrastino mais. Cara, agora eu não vacilo mais. Cara, agora eu tenho disciplina nisso. Cara, isso aqui já mudou no game da minha empresa. E isso virou uma comunidade gigante e virou desafio imparáveis. E aí é onde você se torna um imparável em tudo. Mas muito legal ver a galera repostando Boa, lá. pô, uma galera Repostando. reposta e tem um ponto aí também, né, Juliana? Tudo isso reverbera em você mesmo, né, como pessoa, então, é igual você está comentando. Isso é para a pessoa, é para ele como um todo. E o plus é que ao você melhorar, ao você evoluir, ao você se transformar, automaticamente, sem você falar nada, você vai reverberar para os outros através do teu resultado, que é o que você certeza. trouxe no início. Mais do que falar, é o que você faz. Então, igual você comentou, poxa, minha esposa vê isso, poxa, meu filho vê isso, meus amigos estão vendo isso, sem você falar nada, Exato. só com atitudes. E as suas atitudes, as novas atitudes, vão reverberar no outro, falar assim, pô, caramba, o Wilson tá fazendo isso todo dia, cara, pô, e ele é meu amigo, pô, legal, tô mais atento com isso. Então você começa a deixar quem está próximo de você mais atento com aquelas situações, né? Com certeza, isso muda o jogo. Por exemplo, a parte cristã, por exemplo, a partir do momento que eu me posicionei como cristão, minha mãe se batizou, se converteu. Olha, Minha irmã legal. mais nova tá indo para a igreja, com minha sobrinha, também tá no mesmo caminho. Meu pai também subiu a montanha com 66 Que anos. legal. Mudou a vida dele, né? Porque meu pai sempre foi muito espiritualizado, mas ele entendeu uma unidade mais com Deus e se resolveu até com a minha mãe, no sentido deles dois se darem muito bem hoje e a vida se caminhando. Minha irmã, a mais velha, tem a religião dela, enfim, mas também tem uma intimidade boa, amigos próximos. E hoje meus melhores amigos, ou é Cisato, que a gente fala, né, que ele fez mais isso, ou é Legendário. Eu não consigo mais conectar e ter amizade, intimidade com pessoas que não são. E se eu vou fazer negócio, se eu vou caminhar, eu pergunto, você já fez medicina? Já subiu a montanha? Então, ó, isso aqui é primícia, você tem que fazer isso aqui primeiro, depois a gente conversa. E aí as coisas vão acontecendo porque você sabe que a pessoa que passou por isso viveu o processo. Sim. Que ainda que é a primeira vez, recém-convertido, tá lá no início da jornada, mas você sabe que ela vai ter o autoconhecimento. Então ela não vai alegar desconhecimento. Porque na lei a gente fala, como advogado, a gente fala que a gente não pode alegar desconhecimento. Ah, não sou advogado, eu não conheço a lei. Ei, tá lá o código, você só não leu. Ah, a Constituição Federal fala isso. Ah, não li, você não leu porque você não quis, estava lá. Então você não pode alegar desconhecimento para praticar um crime. E aí eu falo a mesma coisa desse ponto. Você não pode alegar desconhecimento. A palavra está ali. Então, Jesus é o que? O caminho, a verdade e a vida. Se você não buscar, você vai continuar cego. E aí é onde o conhecimento da palavra te traz liberdade. Porque aí você pode ir para qualquer lugar, mas você sabe o que é o caminho correto, o que é a verdade, o que é a vida. E ninguém vai te ludibriar, ninguém vai te enrolar. E você vai saber o seu papel como cristão, como um homem de fé. E ir caminhando e seguindo, né? Juliano, nesses tantos momentos de transformação, de liderança, dentro do que você, óbvio, pode falar ou pode comentar aqui com a gente, tem algum em especial que você olha assim e fala, cara, esse momento aqui, independente se foi com você, pode ter sido com uma outra pessoa e tal, mas, pô, Diegão, pô, Will, esse dia, esse acontecimento, essa situação aqui, foi uma das que mais me chamou a atenção nesse período como um todo. Tem algo que você lembra assim? Tá, em que sentido você fala Na parte de transformação do homem. Ter acontecido alguma coisa, ou você ter tido algum relato, pô, eu era assim e aconteceu tal coisa e eu mudei nisso. Sobre a minha vida, Sobre as um pessoas, testemunho, alguma coisa testemunhos? assim. Pode ser com você, mas algo que te chamou mais atenção do que o normal. Se tiver algo, né? Porque eu sei que quando tem a mão de Deus, eu sei que tudo é sobrenatural. Mas assim, tem algo que você olha e fala, pô, o dia que aconteceu tal coisa assim, em tal pessoa, ou comigo, e chamou muita atenção mais do que o normal? Cara, são tantos São tantas, testemunhos, né? né, que eu venho passando assim que... Contato com muita gente, né, Juliano? Nossa, demais, assim, nessa vida. Um dos momentos que marcou muito foi a ida ao Japão. Foi algo que foi preparado literalmente por Deus.
onde eu e minha esposa passamos 21 dias lá, desfrutando. Eu fiquei 4 dias no top, e a minha esposa ficou esses 4 dias sozinha, mas nos outros dias a gente passou visitando o Japão inteiro, uma cultura totalmente diferente, um mundo totalmente diferente, e a gente viu o cuidado de Deus, porque a montanha que a gente subiu lá era conhecida como a Montanha do Suicídio. E aí, as igrejas evangélicas que tem no Japão, a última vez que eles ouviram falar de um batismo era 16 anos atrás. Nossa, E aí, em 4 dias, 60 pessoas foram batizadas lá. nossa. Glória a E Deus. japoneses mesmo, raiz de sangue, foi batizado, aceitou Jesus. Nossa. Bom. Então, foi algo assim sobrenatural. Posso te falar de eu ter descido de um top e um grande amigo meu me chama para ir para a China. Foi outra experiência sobrenatural também que eu vivi na China. E eu falo que Deus tem alguma coisa comigo na Ásia, porque me levou para o Japão, agora me levou para a China. E na China eu entendi realmente o cuidado de Deus, de eu ir para lá e Deus me mostrar o centro do mundo, onde eu vi as pessoas aqui no Brasil falando mal dos chineses, falando que eram atrasados ou qualquer tipo de situação, e eu vi algo totalmente diferente, que eles estão anos-luz à nossa frente. E a produção, a organização, o país em si, pessoas amorosas, carinhosas, e com uma língua e cultura totalmente diferente, e a gente levar Cristo para eles lá. Foi sobrenatural o que a gente viveu lá. Posso dizer agora, na última semana, eu estava no Amazonas, fui para Amapá, na verdade, né, na capital, em Macapá, a chamado de um pastor amigo nosso, e ele convidou a gente para ir lá, e eu pude viver e ver a realidade do Brasil. Eu sempre sonhei em ir para a Amazônia, porque eu amo o animal, planta, essas coisas, eu adoro esses programas, enfim, assistir, e eu vi uma realidade que doeu no meu coração. Eu falo que depois que eu entrei nessa jornada espiritual, eu recebi várias profecias que eu sou um profeta de nações, onde eu vou levar a Deus em nações e etc. E eu venho entendendo o que Deus quer de mim sobre isso. E ele levou até a Amazônia e a gente viu uma realidade de muita pobreza, de não ter água potável, de escassez. E eu vi que a gente pode olhar para esse lugar, que é o quintal da nossa casa, Sim. que é o extremo norte do nosso país, divisa ali com o Suriname, com a Guiana Francesa, e uma realidade que a preocupação das crianças de 1 ano e meio é tirar a água com um potinho de Doriana da canoa, Nossa. senão ela vai afundar no rio. De alguns lugares não ter água potável para eles beber, porque o mar invadiu o rio e as terras ali, entrou no lençol freático e tal, então os poços já estão contaminados com água salgada e eles precisam de equipamentos para dessalinização, de ser uma realidade dura de crianças com 10 anos tendo que fazer cesárea de gravidez. Nossa. E quando você leva a palavra para essas pessoas, como que é a fé delas? Porque uma realidade dessas deve ser difícil, né? Eu imagino que a fé ou deve ser muito forte, ou deve ser muito difícil eles falarem com Deus, né? Então, trabalhar essa realidade, principalmente numa cultura que também é a cultura indígena muito forte, então levar a palavra de Deus nessas comunidades, eu acho que tem desafios, né? Eu não sei como que é lá na região onde vocês foram, mas eu queria entender também como que funciona essas missões lá. O que eu posso falar sobre o que eu vivi, tá? E eu posso falar sobre a minha realidade hoje. Eu sempre ouvi muito falar, desde que eu entrei nesse caminho com Cristo, que o caminho com Deus é estreito. É um caminho muito fechado e um caminho que não tem volta. Porque a partir do momento que você decide caminhar com Deus, caminhar com Jesus, é um caminho sem volta. E você vai ser criticado, apedrejado. E a fé, o que que é? A fé é você viver e crer em algo que você não vê, que você não é palpável. Não é isso aqui. Eu tenho fé que isso aqui é um copo. Não, eu tô vendo que isso aqui é um copo. Mas o que é a fé? É você dar um passo e você entender que Deus vai colocar o chão. Mas como isso funciona? Eu falo que é muito fácil a gente abrir a Bíblia e pregar. É fácil. Você decora ali o versículo, decora a palavra e pau na máquina. E vamos falar, e vamos pregar, e vamos falar bonito, e vamos gritar, e vamos... É legal. Mas você viver o verdadeiro evangelho é fazer como Pedro fez, quando Jesus chamou ele para caminhar sobre as águas. E aí o convite que eu faço a você com essa pergunta é: como está a tua fé?
Você crê que você pode caminhar sobre as águas? Aí você para e pensa, cara, eu creio. Tá bom. No meio de um barquinho, na tempestade, maior vendaval, e você vai caminhar sobre as águas? Será que com os seus olhos humanos você está enxergando aquilo como viável, possível? Uhum. Aí, fazendo uma analogia com o que você me perguntou, a fé daquelas pessoas são enormes, são grandes, mas a realidade delas limita a visão. Sim. Então, quando a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é literalmente isso que eu vivo. Então, eu sou o milagre vivo. Então, eu sou a pessoa que caminha e fala, cara, como é que você faz? É Deus. Como é que você vive isso? É Deus, não acredito. E as pessoas que caminham comigo falam, cara, você não está vivendo isso. É Deus. Como que você foi? É Deus. Tá aqui a prova. Pá, pá, tá. E as coisas vão acontecendo. E como eu vejo essas pessoas da onde eu passei? Primeiro no Japão, existe lá outras religiões. Então, como que você vai levar a fé para essas pessoas? É a partir do que você faz. Então, é pregar realmente o evangelho e praticar o evangelho. Porque é difícil. Nossa carne é fraca. É muito fraca. Nossa alma, os pensamentos, é o que nos perturbam. Mas o nosso espírito está pronto. E aí, como você vai buscar intimidade, como você vai ter um tempo com Deus, é que vai te levar para um próximo nível. Porque você vai calar as vozes, você vai ouvir uma só voz e vai lutar contra a sua carne todo dia. Porque nós somos pecadores já de origem. Já viemos de uma descendência de pecados. E é muito fácil, eu casado, olhar para o lado, opa, pequei. Dá um coraçãozinho lá no Instagram de uma amiga de biquininho, às vezes olhar um YouTube, olhar um site de pornografia, às vezes é cortejar, ou às vezes desejar uma secretária, é fazer uma gracinha com alguém na rua. Eu tô pecando. Sim. Às vezes é eu passar um amigo para trás, às vezes eu dar um nó num dizimar, às vezes eu dar um nó em alguém que fez uma compra e venda e fazer algo errado. Eu tô pecando. Então nós somos pecadores. Mas eu acho que o que nos torna cristãos de verdade e a fé é a gente crer realmente que precisamos caminhar e avançar e não olhar para trás, porque Pedro só caiu por quê? Porque ele olhou para o lado e viu a tempestade, se assustou e tirou o olho de Deus, de Jesus. Ele olhou e não mirou Jesus. Ele olhou e viu o quê? As atribulações. Então vamos trazer para o dia atual, enquanto a gente ficar ouvindo as vozes e não mirar em Jesus, em Deus e focar, a gente vai continuar caindo. Uhum. A gente vai continuar tendo dúvida. Sim. E como você não tem dúvida? Quando você entende realmente a tua identidade como criatura, como filho, e você busca intimidade e está cada dia mais buscando a Deus, e buscando, e buscando, e buscando. Ah, não tenho tempo. Tem tempo. A gente tem tempo para tanta coisa e a gente não tem tempo porque é o principal. Ah, eu tenho tempo para trabalhar, para construir um patrimônio, para ter condição e para sustentar minha casa. Será que é isso que Deus quer de você? Será que ele te trouxe ao mundo para você ficar nessa rodinha do rato, lembra que eu falei? Tic, 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 lá o dia inteiro. Casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. Será que é para isso mesmo que você foi criado? Ou às vezes é um podcast como este aqui que você vai levar a Cristo para as pessoas sem falar nada. Às vezes o teu posicionamento numa corrida de 5 km todos os dias vai falar, esse cara é diferente. Porque a partir do momento que você tem a disciplina da corrida, eu já trago você para ler a Bíblia. E eu não estou falando de religião. Você pode continuar sendo católico, espírita, evangélico, bandista. Você vai ser o que você quiser. E eu não falo sobre religião, eu falo sobre espiritualidade. Onde eu vou falar para você, faz um jejum, busca jejuar, busca matar a sua carne, mortificar a sua carne. Ah, mas Deus quer que eu passe fome? Não. Mas é para você entender que a partir do momento que você matou a sua carne, você começa a fazer uma conexão direta, porque você está abdicando dos teus desejos para buscar. E ler a palavra não é quem lê a Bíblia primeiro, vários capítulos, pá, 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 pá. Não, é você pegar um versículo ali e meditar, rumina ele, mastigue, vê e vai e tal. 1 dia, 2 dias, aí você faz o quê? Eu associo isso ao casamento. Quando você vai ter relação com a tua esposa, você já não chega lá e vai para os finalmente. Você vai fazer o quê? Um preliminar. É um jantarzinho, é um carinho, manda uma mensagem durante o dia, amor. À noite, vamos ter um tempinho nós, já tá dando a dica, já vai se preparando, já toma um banho, tá perfumado, já leva ela para jantar, ou faz um jantar em casa, vai assistir um filme, prepara tudo. Assim é com Deus.
Como é que você quer ter intimidade com Deus se você não prepara o momento com Ele, entende? Uhum. Você já abre a Bíblia lá, correndo, eu tenho 5 minutos, fazer meu devocional, Senhor, legal, obrigado, Senhor, obrigado, amém, pum, sai. Entende? Aí como é que você quer ter intimidade? Como é que você quer ouvir? E aí a maturidade espiritual vem com o tempo. E aí você falou sobre o tempo de conversão, por exemplo, eu aceitei Jesus em 2022, dezembro. Eu me batizei em outubro de 23. Então, se for ver, eu tenho pouco tempo a olhos normais. Mas quando eu entreguei tudo, porque eu falei para uma amiga esses dias, eu dei o all-in. Eu dei o all-in e pulei do penhasco. Mas eu não olhei o fim, porque eu estava com Deus. E Jesus está no barco. E eu sei que Ele está comigo. E eu confio. E Ele tem cuidado de mim desde lá até agora. Todos os dias Ele tem cuidado comigo, trazido os melhores amigos dele, me apresentado pessoas, me colocado em mesas, me colocado em lugares. E aí eu vou ficar racionalmente perguntando, eu creio isso, será que isso é verdade? Eu vivo isso na pele. Então é algo sobrenatural realmente. E Legal. Deus tem feito grandes coisas e Ele sabe disso. E quando você for a Montanha, que já fica um convite aqui para você, uma convocação, né? Que eu não faço convite, eu convoco. Você vai entender realmente isso lá, porque é algo sobrenatural que muda vidas. Julianão, o homem é nervoso, né? Bom demais. O homem é nervoso. Muito legal, cara. Indo para a nossa reta final aqui, tem 2 momentos. E o primeiro é mais ou menos o seguinte. O que nós não te perguntamos, mas que você julga muito oportuno trazer para a mesa aqui e comentar sobre. O que vocês não perguntaram, que eu julgo importante trazer para a mesa. Legal. Eu tenho tido algumas experiências esses últimos meses e eu acho que é uma pergunta importante deixar para as pessoas que estão nos assistindo se você já conquistou tudo na sua vida, já teve sucesso profissional, sucesso financeiro, tem um bom casamento, tem filhos saudáveis, uma vida próspera, mas você sente um vazio, esse vazio não é material, esse vazio é algo que você precisa conhecer. E se isso está te incomodando, dê um passo de buscar a Deus com intimidade. Buscar a palavra, buscar na tua igreja, buscar uma direção do teu pastor, buscar uma direção do teu padre, da tua comunidade ali, cristã, para que você entenda que esse vazio é algo que vai te ser preenchido com Deus. Então, o que vocês não me perguntaram o que eu quero trazer para essas pessoas é que eu já estive nesse lugar. E eu já era cheio, tinha tudo, mas ao mesmo tempo eu não tinha nada. E hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tudo. E quando você entender que o tudo não é material, que o tudo é você estar cheio do Espírito Santo, ter a graça de Deus, de você caminhar, e as pessoas já falam, cara, tô diferente mesmo, hein? Que negócio louco. Aí você fala, caramba, eu zerei o game. Porque eu não sou nem uma faísquinha assim do que foi Jesus nesse mundo. Eu não sou nada perto de Deus. Eu sou só, como eu brinco, um jumentinho. Hoje eu sou um instrumento de Deus na vida das pessoas. Mas eu me coloquei disposto e disponível. E aí eu falo, dá o all-in, dê o passo. Vai buscar o autoconhecimento. Vai fazer o método CIS, vai ter um acompanhamento espiritual, vai buscar uma mentoria, vai fazer 5 km todo dia e ter esse tempo com você mesmo para você se ouvir, para você calar as vozes. Eu acho que é importante. Legal. E você cuidar, principalmente, da sua família. Eu acho que é o nosso bem maior. Porque primeiro vem Deus, depois vem a tua família. E eu vejo muitas famílias destruídas, e eu posso falar com propriedade, porque eu fui advogado muito tempo e atuei na área de direito de família. E o maior problema dos divórcios é porque eram 2 pessoas fraturadas que não olhavam para os seus problemas e uma depositava a culpa na outra. Então, foi isso que aconteceu no casamento dos meus pais, quando eles se divorciaram. Tanto que hoje minha mãe tá sozinha, meu pai tá sozinho, os 2 se amam, né? Hoje se gostam, claro que passou o tempo e tal, mas eu vejo que eles poderiam estar juntos, se talvez eles tivessem o conhecimento de que, poxa, precisava cuidar disso aqui, precisava cuidar disso aqui, e poderiam estar juntos até hoje. E eu vi muitos casamentos que pessoas que sentaram na minha mesa para se divorciar saíram casadas de novo, pessoas que iam lá brigada saíam juntas de novo, e que tinham problema com o filho, que saíam bem com os filhos.
E foi muito bom, assim, foi um tempo muito maravilhoso. E Deus já estava cuidando ali, eu nem sabia. Bom. Antes da derradeira, alguma coisa que você queria? Acho que é isso, cara. Acho que foram todas as perguntas que tinha aí. Já tem alguma coisa na minha cabeça aqui que nós vamos ter que fazer um complemento, entendeu? Exato. Nós vamos ter que fazer um complemento desse bate-papo aqui. Tem a questão do dia 16/2, né? Quer fazer um disclaimer aí do que vai Que o episódio vai ao ar dia 15/2. E dia 16 você tem aí um... Dia 16/2 nós temos um lançamento de um teaser nosso do filme Imparável, que se refere ao desafio Imparável, onde a gente vai trazer algo sobrenatural que o pessoal da 323 fez com muito amor, muito carinho, honra a vida deles, do Kaique, do Vinícius, de toda a equipe, que estão literalmente cuidando de mim. Mais uma vez, Deus cuidando de mim, eu falo que Deus tem trazido grandes pessoas para caminhar comigo, porque Ele sabe o meu coração, sabe a minha intenção e Deus tem feito coisas que eu jamais imaginei. E eu não estou falando sobre coisas materiais, estou falando sobre coisas que só quem caminha mesmo com Deus e quem vive isso sabe. Então, com certeza, dia 16, acompanhe no meu Instagram que a gente vai lançar o filme Imparável. Imparável. É um filme imparável, É um filme dia 16. Imparável, dia 16. Perfeito. Então, legal. Não perca. Vai ser no tempo certo. Tempo certo. Lançar o episódio, dia 16. Já sai o filme. Já sai o filme. Perfeito. Julianão, e a pergunta principal aqui do Decisões, ela é o seguinte, né? Qual ou quais decisões fizeram o Juliano chegar até aqui hoje? Até me emociona, né? Que a gente tá falando aqui, tá vindo muita coisa pra mim, sabe? E, como eu falei, tá aqui hoje é muito gratificante, é uma honra, e eu posso falar que a maior e melhor decisão foi aceitar Jesus e caminhar com Ele. Amém. Sem dúvida, não foi decisão financeira, não foi decisão profissional. A decisão do meu casamento de honrar minha esposa todos os dias, estar com ela também foi uma grande decisão, mas caminhar com Deus foi a melhor decisão de todas. E Glória a Deus. todos os dias eu acordo e eu falo, cara, eu preciso fazer as pessoas acordarem e enxergar isso, porque não é um caminho fácil, né? É um caminho árduo, é um caminho difícil. Existem muitas coisas no mundo que acontecem e no mundo espiritual, né? Que quem estuda e vê e entende, mas caminhar com Deus é tão gratificante. É algo que, assim, Amém. todos os dias me faz ter paz. Eu falo que eu nunca tive paz na minha vida. Sempre fui muito corrido, fazia tudo ao mesmo tempo. Hoje eu tenho paz, e eu falo que hoje eu faço a agenda de Deus, porque eu só vou nos lugares que eu oro e Deus confirma, só caminho com pessoas que Deus confirma, eu só estou com pessoas que Deus traz. Claro que tem gente que vem para tumultuar e fazer bagunça, mas parece que a sensibilidade, e eu sempre falo, aprendi com meu amigo Sidney, de estar sensível à voz de Deus, e é onde eu busco isso. E hoje eu faço esse trabalho, e eu falo que a melhor e maior decisão foi realmente caminhar com Deus, e essa é única. Glória a Deus. Amém. Amém. Julianão, uma lembrança aqui do Decisões para você. Irmão, obrigado. Que representa muito do que a gente traz aqui, do tempo, das decisões. E uma a mais. Cara, obrigado. Olha, eu falei que eu queria ler, né? Deus é bom demais. Cara, obrigado, vou ler com o maior prazer. E isso aqui fala muito, né? Sabe que eu amo isso aqui? E esses dias eu tava com o Marquinhos Malaquias, meu amigo, ele ganhou um desse. Eu falei, cara, meu sonho sempre foi ter uma ampulheta dessa. Era o meu sonho ter uma ampulheta dessa aqui, que eu amo isso aqui, eu adoro essas coisas. Resolvido. Já ganhou, então. Cara, obrigado. Mais que acertado, presentaço aqui, saí cheio de estar aqui com vocês, mas e grato demais por esse presente, com certeza. Cara, eu adoro isso aqui, vocês não têm ideia. Obrigado, que bom que você gostou. A ampulheta e a pulseira já são presentes Que legal. do podcast mesmo, são nossos símbolos, né, Diegão?
E o livro, poxa, né, não precisa nem falar, quando a gente... Não, é, que é de Deus. todo o contexto, antes, né, dos bastidores, a gente conversou sobre, aí falei pro Diego, falei, cara, vamos comprar o livro e presentear, Ele porque me mandou a foto. faz todo Me mandou a sentido. foto, Diegão. Peguei aqui pra gente entregar pro Juliano. Isso aqui é profético. É, Olha o desenho. exato. E aqui, ó. Seu destino profético não pode esperar. Isso É, aqui vai ter história. Obrigado. Até emociona, porque eu falo que é Deus, né? Eu vejo o cuidar de Deus nas coisas e isso aqui é pra eu saber realmente o tempo, né? Porque o que a gente tem de mais precioso é o que é o tempo. é, E eu sempre falo que as pessoas hoje perdem tempo com tanta coisa fútil, com Instagram, internet, e é uma ferramenta de trabalho e tá tudo bem, e eu vivo disso. Mas as pessoas não sabem o quanto é importante a gente usar o nosso tempo com coisas importantes, que é buscar Deus, buscar cuidar da nossa família, amar nossos filhos, porque a gente só tem hoje. Eu só tenho hoje, ó. Só tenho menos de 24 horas hoje para quê? Para viver, para governar, para desfrutar, para ser uma pessoa que vai fazer a diferença nesse mundo. E amanhã? Amanhã eu não sei. Não sei se eu vou acordar, não sei se eu vou levantar, não sei se eu vou estar com saúde, não sei se eu vou estar numa cama, mas enquanto eu puder viver e respirar, eu vou estar fazendo o que eu faço e cada dia mais, e tenho certeza que isso aqui vai me ajudar muito. Obrigado de carinho, com o carinho de vocês e o cuidado aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Aí, né, cara? A gente que agradece pelo tempo, pela atenção. Isso é né, algo que a gente sempre repete aqui. O pessoal em casa já deve estar até enjoado de escutar, mas realmente o tempo que você trouxe aqui, o conhecimento, a sua atenção. Muito obrigado por compartilhar tudo que você compartilhou aqui com a gente, as tuas verdades, as tuas histórias, as tuas transformações. E o propósito, né, a tua missão hoje, que é de tocar novos homens, de transformar novos homens. Sim, com certeza. Transformar, como eu venho dizendo, não só os homens, mas a família e as pessoas que envolvem a essa pessoa que está sendo transformada. Sem dúvida. Então, parabéns, cara, por toda a tua jornada aí. E conte com a gente, as portas do Decisões estarão sempre abertas aqui para você. Muito obrigado pela atenção, cara. Gratidão mesmo. Obrigado, Juliano. Quero honrar a vida do Pedro, que apresentou o livro aí para mim. Obrigado, que Deus continue abençoando sua vida, irmão. Declaro aí que Ele continue abrindo os caminhos para você e Ele vai trazer muitas coisas boas. Muitos homens vão ter as vidas abençoadas e creio que Deus tem muitos caminhos abertos e muitos homens de vidas transformadas para você, meu irmão. Amém. E aí, como eu não perco viagem, né, antes de encerrar, o que você vai fazer do dia 12 ao dia 15 de março? 12 a 15 de março? Ainda não sei, irmão. Já sabe, vai subir a montanha. Então agora já sabe. Preciso ver essa... É um compromisso, não? Não posso. Faz aqui. Eu preciso ver a sua agenda? fazer uma consulta aí. Consultar os especiais, Consultas especiais. Aí depois, ó, eu sei dessa consulta. Eu preciso fazer uma consulta. Não posso fazer esse compromisso assim, tá? Mas fica o convite. Obrigado pelo convite, viu, irmão? Essa consulta e a gente conversa. Tá bom. Tá bom. Pode deixar. Vou colocar em oração uma honra também. ter você lá. Tá bom? Obrigado, viu? Wilson. Obrigado. Pô, que valeu episódio, por hoje. meu irmão. Tá doido, que isso. Obrigado mesmo. Obrigado. Gente, bom demais. Obrigado, viu? Pessoal, isso. Não se esqueçam também de seguir o Juliano, que é o @Juliano, com J no início, Juliano GHROVE. Juliano, JULIANO GHERCOV. GHERCOV. Certo, e nós deixaremos na descrição do vídeo também. O nome do homem é chique, rapaz, tá doido, que isso, nome importante. Muito obrigado por mais um episódio. Comente aqui o que você mais gostou, compartilha com aquele seu amigo que está precisando desses pontos, dessas reflexões, dessas conexões. Faça uma autoanálise aí contigo, volta, revisa o episódio, curte, compartilha com a família. E já sabe, né? Até o próximo
decisões decidem destinos. Valeu! Valeu, Brasil. Abraço!